Agora, Reginaldo vai soltar a trilha. Por quê? Vem aí, o Mr. Regata Molhada 2022. Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Olha ele aí. Tudo bom, Emílio? Fala, Marcão. Tudo bem com vocês? Como é que você tá? Tudo bem. Quarta-feira boa. Tranquilo? Sim. Que sucesso ontem o Piperno no Mais Um Podcast. Você viu, a audiência foi muito boa. bom, hein? Muito boa a audiência. O pessoal, a maioria dos comentários que eu vi é do pessoal meio que surpreso pela educação que a gente tem para com ele e vice-versa. Mesmo pensando ao contrário. Mesmo falando mal dele pelas costas. É. Sim, óbvio. Mesmo falando mas que ele tinha um QI baixo, não falo mal. Não, fala que ele Mas eu acho que você tem que desrespeitar as pessoas que não concordam com você. Eu acho que bater. eu acho que é o isso, seguinte, porra. eu acho que é o seguinte, para você respeitar alguém, você tem que desrespeitar alguém. Claro. Certo. Você não pode respeitar todo mundo igual. Certo. Por quê? Porque você vai ser um tonto. Exatamente. Não é? Você vai ser um cara. Então, A freira no prostíbulo. Eu disse isso, você vai ser um. É isso? Claro que eu disse, pô. Não tem que. Não é uma questão de debate, o cara tá querendo te matar, porra. Então você tem que ferrar com a vida dele. Não, é isso não, o eu não debate. digo debate, eu digo na vida. Na vida geral. também, pô. Porque se respeita Exatamente, o todo debate mundo, ninguém também. vai te Isso, se respeitar. você respeitar todo mundo, então eu acho que vocês estão errados nesse caminho. Muito educado. Mas é porque já tem. É normal. Normal. Gosto de você, Piperno. Um abraço, Piperno. Boa. Meu socialista favorito. É isso aí. É isso Superman aí. leva vantagem. Subiu 3 escadas. Vamos lá, Emílio. Primeira notícia que eu acho relevante tem tudo a ver com o que o Alba gosta, Diga. que é do Congresso derrubar do vetos de Spider-Man. Bolsonaro relacionados ao apoio à cultura. Lembra daquelas leis? Paulo Gustavo e Aldir Blanc II? Sim. Tá. Leis de fomento, leis de apoio à cultura, elas tinham sido objeto de veto integral pelo Bolsonaro. E agora o Congresso, né, até houve uma negociação com a base governista, eles fizeram alguns ajustes, algumas adaptações e essas leis acabaram passando. Sim, que era o 6B e tal, que é do Careca, que Isso, morreu. humorista. Como é que ele chama? Paulo Gustavo. É a lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo e Aldir Blanc, É isso aí. que foram leis... Quantos bi Eu não- vem no nosso bolso? A gente está falando de 7 bilhões de reais Nós vamos pagar por isso também. de Já incentivo. tá na conta. De incentivo. Então, a grande questão Não, é a não seguinte... tem questão nenhuma. Como é que Tá é? aprovado, tá aprovado. Não tem discussão. Não tem conversa. Pronto Não pra si. Não tem conversa. tem conversa. Aprovou, Você amigo. tem que achar espaço no orçamento É uma verba pra contemplar. cultura. É uma verba para cultura, isso. Pro Então setor foi cultural. aprovado. Foi aprovado. E vai O veto cair no foi nosso derrubado. bolso. Sim. Fechado. O que Por- mais? Vai cair do Próxima. bolso. Não, Não, foi polêmico isso, realmente. Existe uma polêmica aqui pelo seguinte: o Bolsonaro ele tinha. Toda hora que a gente fala em aprovar algum tipo de gasto excepcional, o pessoal usa a ótica econômica, né, o viés, o prisma econômico para falar. Esse governo está sendo responsável, ele está agindo de acordo com a responsabilidade fiscal, ele está reduzindo o gasto numa ponta para poder aumentar em outra. E uma coisa importante que a gente tem que entender também é que é uma dinâmica, às vezes, de força do Congresso e força do Supremo. O governo foi surpreendido, Emílio, no ano passado, com precatórios que somavam dezenas de bilhões de reais. Do nada, ele teve que arcar com isso. E quando, às vezes, o Congresso aprova uma medida que o Bolsonaro tinha vetado, ele também vai ter que contemplar isso daí de alguma forma dentro do orçamento. Então, você entende que o poder ele tem esses mecanismos de balanceamento? Interessante isso, né? É interessante, só que o que está acontecendo... Olha a pressão que você teria se você fosse presidente da República. Mas o que acontece é isso aí que está errado, porque o legislativo ele tem uma força muito grande, mas ele se esconde... Ele não tem o protagonismo. Ele se esconde no meio de todo mundo, então cai sempre no executivo. Cai Entendeu? sempre a O executivo é o crítica técnico de futebol. no Isso executivo. aí. Porque é o executivo que vai ter que assumir essa responsabilidade agora. Isso, exatamente. Que caiu na conta do Bolsonaro. Caiu na conta dele agora. na- Agora é se vira. Isso, se vira nos 30. Não, e Eita. também tem o seguinte, a lógica não pode assim. Por quem isso que o precisa. Lula comprava os caras. Claro, é mais fácil. Claro, É o cachê. meu amor. É a corrupçãozinha que você vai lá e compra, vota comigo, aí faz o que você quer, meu amor. Exatamente, Emílio. É mais barato. É né? lógico, é barato. E Tá? fácil. Quando É a pessoa tem um preço, é fácil É negociar. lógico.
Você acha que no Brasil não tem? Sim. Você acha que é tudo santo lá? É que eu vi a Vera É tudo Fischer. liberal, conservador liberal. Conservadores. Vai dormir, o Superman. Você é conservador, Emílio? Eu sou Você muito tá de branco conservador. que nem eu. Mas Eu tem sou a ver. muito Feliz conservador. ano novo. Então aprovou, vai cair na nossa conta. Vai, óbvio. Quem Isso daí paga? ainda vai. É porque a lei vai lógica ser que promulgada se agora. faz no Brasil é assim, quem precisa. Então, o caminhoneiro, o artista, não sei o que lá. Beleza, todo mundo precisa. Aí parece que o economista é um sacana, mas a pergunta que se faz é, quem serão os trouxas que vão pagar essa conta? Porque se não tiver trouxa pagando, vão imprimir dinheiro. Se imprimir dinheiro, que nem o argentino falou, o que acontece? Dá inflação. Se dá inflação, isso não resolve. Ou seja, para o país ser mais rico, a gente precisa produzir mais. Não adianta ficar aprovando um monte de auxílio. Aí cada um luta pelas suas causas. Então, os policiais militares, por exemplo, têm uma causa. Eu acho mais justa. Mas os artistas também têm uma causa. Aí vem os caminhoneiros. Aí os Cada um motoristas de tem uma Uber. causa. É isso aí, cada um Todo mundo tem uma causa. Cada um tem uma causa. a E questão todo mundo quer mamar na teta. Mas não tem banco pra tanta bunda. Mas o grande fato é que Brasília ainda é muito refém do tempo. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vai ficar com essa aulinha aí, professor Chachala. Vamos lá. A segunda questão aqui é Defensoria e Ministério Público Federal pedem indenização de 50 milhões de reais, Daniel Zuckerman, à União por desestruturação da FUNAI. Aqui, Emílio, eu não vou aprofundar muito no juridiquês, porque é mas chato a mesmo, grande né? é chato. Bem chato. Não, mas isso. calma, que tem um ponto aqui legal. Qual é o ponto? Saca aqui, ó, olha aqui. 50 ó. milhões. O ponto legal é o seguinte: ativista não respeita a lei. Claro. E começa a inventar Mas um aí monte não de pode. bobagem como dano moral coletivo. Sabe o que é dano moral coletivo? Sei. Eu vou lembrar vocês do que é dano moral coletivo. Levi Fidelis falando: órgão Escritor não reproduz. Vem o Ministério Público de maneira ativista e fala que ele foi homofóbico, tentando condená-lo por dano moral coletivo. Dano moral é o E o seguinte: dinheiro vai pra quem? Eu ofendi a boa imagem, a honra, a boa fama do Morgado. Não. O Morgado, ele vai Boa ter um forma. dano concreto que pode ser objeto de indenização pela minha Diretamente, pessoa. diretamente Acabou. a mim. Agora, Danos dano morais. moral Então, coletivo mas é o isso- seguinte: um grupo de gordos. pessoas. Quais pessoas? Um grupo de gordo. Não existe, porque é indefinido. Não, existe. Existe tem as ONGs, ONGs. existe sindicato. Não, mas, mas é- não, dano moral coletivo é uma coisa que não existe. É o seguinte: Se ofender Boris todos os Casoy gordos. ofendeu os garis. Aí os garis se sentem no direito de cobrar cada um o quê? R$1.000 do O Boris Casoy? sindicato. Sindicato. Não, eles mas quiserem. Isso é uma bobagem, uma invencionice. Sim. Mas Fruto de existe. ativismo do Ministério Público. Isso aí, e Marco. a única coisa que eles querem, na verdade, é ganhar dinheiro em cima da União, tentar pegar um dinheiro, usar isso também tem como bandeira. advogada, não é? Exato. Bom. O que mais? Cara, Mas isso tem muito, hein? Tem muita ONG fazendo ativismo. O que mais? Todo. que mais? O PSD do Kassab decidiu apoiar o Tarcísio ao governo do estado de São Paulo Ó. nas eleições. Olha o baralho, olha o baralho. Tarcísio é o pré-candidato do Bolsonaro para a disputa paulista certo, e pô. agora recebeu o apoio do Gilberto Kassab, a informação dessa quarta-feira de manhã. Parece que o vice... O Kassab que tem de prefeito. Quem fez de o prefeito? vice vai ser Malaquias. aqui, né? Sim, o Vai vice ser é o ele. que... inclusive O- teve um como que debate comigo. Quem? Felício O Ramute. Felício Ramute. Vai É. ser vice, então. Quem é o Felício Ramon? Que veio aqui Ele de veio São José aqui. dos Campos. Sim. Vem aqui, eu tenho de O São Ra- José é que o dos Sam Campos. falou que não ia ganhar. Não, eu só Peruca. falei... Não, eu Porra, vai ser vice. falei que a chance dele Você era não vai ganhar alta, nada. Ele não vai ganhar altamente nada. improvável. Aí ele falou, então eu não vou concorrer. Foi da Seria hora. Agora vai melhor. Ele Mas acho vai que ser vice agora ele do Tarcísio. seguiu minha dica. Ele Mas é- encarou Olha ele aí, melhor. olha É, a ele aí, carinha ó. dele. A gente teve um debate Vocês legal. chamaram ele de... De Eu chamei ele de Beisola. Beisola, aí vai ser vice aí, ó. Não Eu não chamei parece ele de o Beisola, Beisola, não. Me falaram que ele fez uma bela administração em São José dos São Campos. José dos Diz que Campos. sim. Eu não sei que eu não Fez a conheço. pastelaria do Beisola. Não, mas isso que fez. Que isso? Tá desmerecendo. Tá desmerecendo. Não, eu não tô desmerecendo. Tá desmerecendo. São José, é São José, Tóquio. Você tá vendo o que vocês fazem? Você, você é muito Aí, cidades ele mais tá no- avançadas tá ao do vivo, mundo. ó lá, pegaram É o prêmio Shanghai, bom, Seul, Tóquio e São José. Muito bem. Deixa o Beisola. Bem, O que é? Vai ser vice. Anvisa... Tá certo. O que foi, Zuzu? O Zuzu. Não. Delari. Delari. Nada não, tá tudo Ele é certo. um hang Pra chamar loose. ele, só tá Tá pulando. tudo só. legal. O que você tá bocejando aí, ó?
Ou a nossa nova Sucessora do Delari. Sucessora do Delari. Simpática, Abrilhantando os Cadê? estúdios. Ó que linda. Abrilhantando. Olha aí o Samão. Belo cabelo. O cara Vai lá, Tá Superman. com inveja do cabelo. Que mais? Bonito. Tem que mais? elogiar. Depois Vamos você lá. passa o... Emílio, já são 3 ministros que renunciam ao cargo no governo do Boris Johnson. Sim. Você tem acompanhado isso daí, não? Tenho. O mais recente foi o da criança, ministro da Criança e da Família do Reino Unido, Will Quince. Ele deixou o cargo dentro de uma situação aí de possíveis assédios que foram realizados por membros do gabinete. Nessa terça-feira, ele já havia perdido 2 dos seus principais. Assédio. A gente está falando de assédio, possivelmente moral, às vezes sexual. Estão apurando ainda. Tudo remete a uma... essas turbulências começaram em fevereiro do chamado Partygate, né? Sabe o Partygate? Não. As festas que foram realizadas em Downing Street. Que ele rodou, hein? Durante o período do Covid, rodou, que ele girou deixou todo mundo em lockdown e tava fazendo festinha, aí vazaram fotos das festas, etc., lá no gabinete dos ministros. Boris Johnson. Agora, sabe uma coisa que eu acho engraçada, Emílio? Ele tá enrolado lá, hein? Ele tá enrolado. E muita gente fala, né? Ele foi muito habilidoso com relação ao Brexit. Ele tem que aplaudir. Mas deu história, né, também, esse Brexit. Não. Opa. O Brexit é história foi ali. interessante. É legal. Eu não gosto de, enfim, organizações supranacionais. Foi meio... Mas eu tenho uma Leonardo. última. Eu tirei uma última agora que eu acho Mas que você vai tem o presidente gostar. Da Caixa também tá enrolado. Tão falando E eu vi, que tem- e teve outro cara que rodou agora recente. Não, da Caixa tem denúncias que fizeram uma reforma na casa dele com dinheiro de uma empresa que era contratada. Aí ele Pena, escreveu hein? um artigo na Folha de São Paulo, o próprio presidente da Caixa. Foi na Folha, né? Se defendendo, enfim. Que agora começa Rodou, também, né? o Ele pessoal... é candidato? Não, Não, mas não. tô falando que agora tem uma denúncia de uma empreiteira. Sim, que ele fez, faz a casa, da casa, reforma. não sim. sei, mas eu achei Não, que- mas isso daí não apresentaram ainda, não tem indício, não tem prova de nada. De novo, Tem os eu vídeos. acho Mas que já ele rodou, tá sendo... rodou. Ele já saiu. Já foi exonerado. E tem uma última, Emílio, que representa muito a casta artística brasileira, Olha só. que já tem voto. O Bruno Galhaço viralizou nas redes sociais ao presentear Fernanda Paes Leme com toalha de Lula em podcast. Coisa linda. Aí cadê? Tem a fotinho dele? Da hora. Só esse estúdio alimentar umas 1000 famílias aí, ó. Você! Amei, gente. A toalha tá super em falta, tá vendendo horrores. Pra quem não tá vendo, é uma toalha do Lula que, na verdade, viralizou. Encomendei pra vocês. Quando ele comprou. Inclusive, você comprou várias dessas toalhas pra vários amigos. Por que eu trouxe isso? Porque a gente É a entrevistou... turma do Zuzu. Coisa maravilhosa. É a turma do Zuzu. Os amigos do Daniel. Deixa eu falar uma coisa. Por que eu trouxe isso? Eu vou responder com calma. Eu vou responder com Coisa calma. É sua Porque turminha, Zuzu. quando rotula alguém aqui Fernando de Noronha. e eu falar quem é bolsonarista da mesa, todo E mundo fica bravo. petista também. Eu não vou dizendo que votar no você é. Lula. Moço petista. Não, mas o que eu gosto de colocar é o seguinte: a gente acabou de falar com o irmão dele no mais um podcast, a gente entrevistou o Thiago Galhaço. Você é burro. Foi uma entrevista muito legal. O Thiago, O irmão é inclusive. tretado, né? Então, eles muito. têm uma briga lá, mas eu percebo que o Thiago ele é muito mais aberto É que pra, você é burro. pra tentar retomar o vínculo com ele, porque pelo teor aqui do Bruno, das declarações dele, ele não aceita criar os filhos com uma pessoa que seja pró-Bolsonaro Mas ou é que questão tenha de essa visão de família, né, mundo. mano? Casos e Eu sei. família. Mas Eu deixa eu só falar uma acho, eu coisa. só acho Se resolve. engraçado. Não, tudo bem, eu não vou entrar dentro da disputa Você quer familiar. se meter na família? Não, cara? não É, quero meter para na família que- de Tá ninguém. muito entrão. Eu só acho Invasivo. Eu só acho meio bizarro o pessoal, enfim, normalizar a candidatura do Lula. Não, mas isso eu não pode consigo fazer. normalizar. Do quê? O cara pode pegar uma bandeira. Lógico que pode. É. Lógico que pode. Não, o que não pode é santinho, pedir voto. Pedir número. voto, é. É isso que não pode hoje. E eu fui cara lá. O cara gosta do Lula, pô. Qual o Vai fazer problema? o quê? Eu acho isso uma vergonha absurda. né? Mas a vergonha que tá passando é Mas ele. o cara gosta do Vai Lula. vir com o cara bandeirão. Tem Eu gente também que acho um gosta de absurdo, mas- narcoterrorista, tem gente que gosta Sim, de ué. traficante, tem gente que gosta de pederasta e por Olha aí lá, vai. Gueré. Pederasta Muito bem. não. Desculpa. Gueré é um puta PT. Puta pedreira. Quer só vem de vermelho. O Gueré é petista aí, mano. Eu de gosto azul dele por causa do pra álcool. Ele caramba. parece o Lula jovem. Muito bem. Dito isso, Parece um bicho preguiça. Ele
ele é um Boulos do humor. Ele é aquele Lula que fumava. Isso. Sabe aquele que tá na foto? Lula do bastidor. É. Sindicato. É o Lula do bastidor. É aquele Lula que tá na camiseta. Sindicato Pô. metalúrgico. Muito